Esse vídeo fala mais um pouquinho sobre o protocolo de segurança do paciente, item esse hoje muito desenvolvido, para que a gente minimize os riscos ou danos que o nosso paciente está exposto. Bom, já estudamos que ele é composto por 6 metas e hoje a gente vai estar estudando a meta 1. Meta 1 fala sobre a identificação do paciente, ou seja, o que nós deveremos fazer para reduzir o risco relacionado à não identificação de pacientes. O foco da meta 1 é reduzir acidentes e reduzir complicações associadas ao não destino do tratamento ao paciente correto. Ou seja, a medicação tem que ser feita ao paciente correto. O procedimento precisa ser feito no paciente correto e no local correto. O protocolo precisa ser destinado ao paciente correto. Mas para que a gente acerte o paciente, a identificação do paciente é muito necessária. Para a gente iniciar esse entendimento, não existe diferença na área da saúde. O que é que eu quero dizer com isso? É que o cuidado de identificação do paciente correto ao procedimento correto não é destinado única e exclusivamente a ambientes hospitalares, mas em todos os tipos de instituições de saúde, em todos os níveis de atenção. Primário, secundário, terciário, em home care, em ambulatório, em atenção básica, em atenção hospitalar, a exemplo, centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva. Então não existe limite. O cuidado de identificação do paciente faz-se necessário em todas as áreas de assistência. Além da gente precisar se preocupar em identificar o paciente, a gente também precisa trabalhar uma padronização de identificação desse paciente. A unidade pode escolher? Pode. A unidade tem total autonomia de identificar qual é o tipo de identificação que vai ser utilizada. Vai ser com pulseira? Vai ser com etiquetas? Vai ser com adesivo? Vai ser com placa de cabeceira? Isso cabe à unidade decidir, desde que seus funcionários sejam devidamente treinados para dar continuidade e fazer de forma correta. A partir daí, a gente sugere alguns pontos de identificação relacionados a dados que são obrigatórios. O primeiro deles é o nome completo. Gente, a identificação do paciente, seja qual for, ela precisa possuir o nome completo. Professora, não pode ser só o primeiro e último nome? Não, não pode. Porque a gente tem o que a gente chama de nomes homônimos. Tem pessoas que possuem nomes homônimos, são pessoas diferentes. João da Silva, José de Souza, que são nomes muito comuns e pode sim, coincidentemente, estar no mesmo dia e no mesmo ambiente. Esse é o nosso primeiro ponto de identificação. Nome completo do paciente. O segundo item extremamente importante é que a gente precisa confirmar a data de nascimento do nosso paciente. Eu não sugiro, eu não falo, eu pergunto ao paciente ou ao acompanhante do paciente, seu João, qual a data do seu nascimento? E ele precisa me informar para que eu consiga confirmar nome completo e data de nascimento. Mesmo que você se sinta um pouco mais inseguro e ainda perceba que esse paciente não identifica corretamente alguns itens ou que você queira confirmar um pouco mais, nós temos um terceiro item, que é o nome da mãe. A gente pergunta o nome da mãe e a gente sempre espera que esse paciente saiba responder. E nosso quarto item, onde a gente já precisa checar mais internamente, é checar todas essas informações e bater com o número de prontuário, considerando que o prontuário, ele é aberto no ato da admissão do paciente em qualquer estabelecimento e é lá que contém a sua história de entrada na unidade de saúde. Caso a unidade faça uso de utilização de pulseiras de identificação, que são ótimas e são práticas, é importante a gente lembrar, ressaltar com o paciente e com o acompanhante do paciente que essa pulseirinha de identificação deve ser utilizada durante todo o seu processo de internação. Se ele vai ficar 24 horas internado, é de pulseirinha. Se ele vai passar 7 dias internado, é de pulseirinha. É importante, inclusive, que elas sejam feitas e fabricadas de um material resistente que consiga suportar todo esse processo de identificação. A pulseira não é para ser apenas colocada, ela deve ser colocada após a identificação dos itens de segurança do paciente para que a gente consiga confirmar que aquela pulseira está sendo utilizada no paciente correto. Algumas unidades não fazem uso de pulseira, preferem o que a gente chama de colar de identificação, mas essas padronizações, elas são determinadas internamente, unidade por unidade. Algumas unidades usam protocolo até do tipo de braço, se vai ser o braço direito ou o braço esquerdo, mas isso a gente chama de protocolos institucionais e deixa a cargo da unidade tomar essa decisão. Para unidades de atividades mais rápidas, a exemplo, ambulatórios, salas de medicação, onde aquele paciente não permanece internado e onde a rotatividade é maior, existe a necessidade também da gente fazer a identificação, mesmo que com as iniciais do nome do paciente, de medicamentos e equipamentos utilizados por ele. Por exemplo, eu posso sim identificar um equipo, eu posso sim identificar o soro que vai ser destinado a determinado paciente. Eu pego um soro fisiológico, eu identifico o nome do paciente e coloco o número do leito dele, para que eu tenha certeza de que aquela solução, aquela medicação, aquela substância não vai ser infundida em outro paciente e que precisa sempre ser confirmada antes de iniciar o processo de infusão. A identificação de um paciente, ela não é somente nome e data de nascimento. A gente também precisa fazer uma identificação do que nós chamamos de riscos. Exemplo, paciente que tem risco de queda, a gente utiliza uma pulseira específica. Paciente que apresenta alergia, é muito regional, tá, gente? É muito institucional. Mas, por exemplo, aqui na minha região, a pulseira de alergia ou de atenção medicamentosa, ela é vermelha.
A pulseira de riscos de queda, ela é amarela, mas isso vai depender do protocolo institucional. Pacientes que possuem alguma característica especial ou, por exemplo, uma doença por transmissão de contato, identifica com outro tipo de pulseira. Então, o que eu quero deixar bem claro é que a identificação do paciente, ela não necessariamente se dá somente pela característica de nome ou data de nascimento, mas condições especiais também precisam ser cumpridas. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Pacientes que estão no espectro autista, eles usam o colar de identificação. Perfeito, perfeito. E a gente pode, inclusive, orientar que se houver possibilidade dele permanecer com o colar durante todo o seu período de permanência na unidade, melhor ainda, porque fica mais fácil de identificação visual. A gente só chega no paciente para fazer confirmações. E assim a gente aprende mais um pouquinho sobre a Meta 1 da norma de segurança do paciente. Se você gostou do conteúdo, se você acha que foi útil, curte, comenta, compartilha e principalmente se inscreva no canal para que eu saiba que esse conteúdo é muito importante.